Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo de número 5. No início do mês, os dias estão passando rápido e nem sempre a gente consegue lembrar de tudo aquilo que a gente faz, vai fazendo, mas no início do mês de fevereiro, primeiro domingo desse mês, foi o primeiro domingo que eu estive com os irmãos depois que eu cheguei de férias. E na ocasião, nós aqui, então, meditamos em parte desse texto. E na ocasião, eu havia contado um pouco de como foram as minhas férias programadas e planejadas, mas que não foram exatamente como a gente tinha pensado que seria. Nós fomos surpreendidos por alguns problemas que a gente tentou de todas as formas resolver, mas que demorou para resolver, e por conta disso a gente ficou com aquele sentimento de que parecia que aqueles problemas não iam acabar, não iam chegar ao fim, mas graças a Deus chegaram ao fim. E eu compartilhei isso com os irmãos porque, não apenas para os irmãos saberem, o que aconteceu conosco e agradecer a Deus, porque Ele de fato nos visitou, nos abençoou, mas porque, meus irmãos, problemas não é uma particularidade somente minha, mas de todos nós. Ainda que sejam situações diferentes, todos nós, provavelmente já nesse ano, tivemos aí que enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades, em que o sentimento é esse. Até quando? Será que isso não vai se resolver? Parece que está tudo dando errado, as portas estão se fechando, e a gente começa até a pensar, será que é Deus que não quer? A gente vai pensando em uma série de coisas, porque o nosso sentimento é esse, diante de sofrimentos que parecem que não vão nos deixar. E é óbvio que isto não é uma particularidade só nossa, nós aqui, que estamos aqui. Não só dos nossos dias, mas inclusive também de irmãos em Cristo do passado, que foi exatamente o que aconteceu com esses crentes que Tiago escreveu essa sua carta. Esses crentes, meus irmãos, nós sabemos, porque a gente também tem estudado a carta de Pedro, nós sabemos que o problema predominante, comum, que os crentes daqueles dias enfrentavam, era a perseguição por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Então, esse era um problema comum, mas é lógico que tantas outras coisas vinham como consequência a isso também. E nesse sentido, alguns desses crentes enfrentavam a dificuldade de estarem sendo oprimidos por pessoas ricas, inclusive até mesmo crentes que tinham uma condição melhor e que os oprimiam e que causavam sofrimento a esses crentes em uma situação mais fragilizada e mais complexa. É nesse contexto que Tiago vai escrever aquilo que está diante de nós, a partir do versículo 7 do capítulo 5. Tiago vai tratar uma série de outras coisas, outros problemas, mas mais especificamente aqui, nessa parte final do capítulo 5, a partir do versículo 7, o problema em questão é esse: crentes que estavam sofrendo e sendo oprimidos por aqueles que tinham uma posição melhor, uma condição financeira melhor. E nessa circunstância, Tiago tem algo para ensinar a esses crentes. O que Tiago vai ensinar a esses crentes o que Tiago ensinou a esses crentes foi a respeito de como eles deveriam agir diante dos sofrimentos. Como que eles deveriam lidar, eles como crentes, qual era a maneira, qual era a forma correta deles procederem em meio a esses sofrimentos, a esses problemas e a essas dificuldades. Então nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo de número 11.
onde diz assim: Deus, através da sua palavra, que foi dita por meio de Tiago, a crentes do passado, mas que também serve para nós nos nossos dias. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. É nessa circunstância de sofrimento que Tiago quer ensinar algo para esses irmãos. Vocês precisam aprender, como cristãos, a maneira certa, correta de agirem em meio aos sofrimentos. Tiago, então, vai dar 3 ordens. Se Tiago quer ensinar a esses crentes, ou queria ensinar a esses crentes, como eles deveriam agir para lidar com os sofrimentos dos quais eles estavam enfrentando, e tantos outros, Tiago precisava então orientá-los, apresentar algumas ordens daquilo que eles deveriam colocar em prática para então lidarem com esses sofrimentos. E aí ele dá 3 dessas ordens, dá 3 orientações e instruções para estes crentes. A primeira delas nós já vimos, que está no versículo de número 7. Ele diz: sede, pois, irmãos, o quê? Pacientes. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E aí, ele vai então dar 3 ordens, mas a primeira delas aparece no versículo 7, na primeira parte. E, de uma maneira didática, como era costume naqueles dias, e não só naqueles dias, mas a gente costuma fazer isso, por exemplo, quando a gente vai instruir os nossos filhos, aqueles que são pequenos, ou até mesmo alguns adultos que não conhecem certas coisas. Para facilitar a compreensão, a gente costuma ilustrar, a gente costuma usar exemplos. E Tiago também fez isso. Ele dá 3 ordens e 3 exemplos. No versículo 7 está aí a primeira ordem e também é apresentada a primeira ilustração, ou o primeiro exemplo que ele dá dessa ordem. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E a ilustração foi uma ilustração dos dias, do que era costume dos crentes daqueles dias, que eram crentes que viviam da agricultura, que sabiam muito bem e podiam entender muito bem o que Tiago estava dizendo. Então Tiago disse, na parte final do versículo 7, sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, assim como o lavrador, assim como o agricultor. Veja bem, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Perdão, irmãos, é porque aqui no meu esboço está mais escuro, e eu estou avançando na idade, eu vou ter que ir para a Bíblia. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E aí o que nós aprendemos aqui dessa primeira ordem, dessa primeira ilustração, é que Tiago estava ensinando que o cristão, a maneira do cristão lidar com a dificuldade, os problemas, com os sofrimentos, é suportando. Tenham paciência. Suportem, resistam às coisas más, ao mal e ao sofrimento até o fim. É isso que ele ensinou. É isso que nós vimos. E aí nós paramos por aqui. E hoje eu vou precisar, então, com a graça de Deus, encerrar esta parte onde Tiago trata sobre isso.
como o cristão, a maneira que o cristão deve saber agir em meio aos sofrimentos. A partir do verso 8 até o versículo de número 11. Versículo de número 8, nós temos a segunda ordem de Tiago. A primeira é: sede, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, até o fim. Assim como acontece com o agricultor. A segunda ordem, então, veja, versículo 8. Ele diz o quê? Sede vós também pacientes. Tiago repete. Eu havia dito, quando nós começamos aqui a meditar nessa passagem, que a palavra paciência aparece e se repete algumas vezes aqui nesses poucos versículos, porque é aquilo que Tiago quer chamar a atenção desses crentes que viviam em meio a esse grande sofrimento, essa tribulação, essa angústia de serem oprimidos, estarem sofrendo na mão daqueles que podiam até mesmo facilitar a vida deles, ajudá-los. E ele vai repetir mais uma vez. Ele repete a mesma instrução, a mesma ordem anterior do versículo 7. Sede vós também pacientes, assim como o agricultor, sede vós também pacientes. Mas aí, a gente segue e aparece então essa segunda ordem, essa segunda orientação, instrução de Tiago a esses crentes, em meio aos sofrimentos, a maneira como eles deveriam agir. Ele então repete: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Não sejam apenas pacientes até o fim, mas sejam também vocês fortalecidos, tenham o coração de vocês fortalecidos. E o sentido literal dessa palavra que Tiago aqui utiliza para dar essa segunda ordem da maneira como o cristão deve agir em meio aos sofrimentos é ficar, é fixar, é permanecer, é não mudar, não perder. Preste atenção. Em outras palavras, o que Tiago estava ordenando para esses crentes lidarem com os sofrimentos, ao dizer: fortalecei o vosso coração, em outras palavras era: não percam o foco. Não duvidem em meio àquilo que vocês estão passando. Não se deixem levar para outra direção. Não percam o rumo. Não se deixem levar pelas circunstâncias, pela dor, pelo sofrimento, pelas grandes dificuldades, pelas injustiças. Não percam o foco. Mantenham os seus olhos voltados para a direção certa. Mantenham o caminho de vocês no lugar certo. Não deixem que essas coisas desestabilizem vocês ao ponto de vocês, então, irem por um caminho mais fácil, por um atalho, por meios que não são aqueles que glorificam a Deus. Aqui no início do nosso culto, na liturgia, quando nós abrimos lá em Gênesis capítulo 12, onde o Helder falou um pouco sobre ali o texto, ele disse que Deus fez uma promessa para Abraão no caso, de dar um filho, de dar a ele descendência. Mas Abraão não foi paciente. Ele tomou atalhos, ele perdeu o foco, e aí se apossou de uma serva da sua esposa, e teve um filho com ela chamado Ismael. Anos se passaram, e aqui estava o povo de Deus. E o povo de Deus está nesse mundo, não para viver numa redoma de vidro, não para poder ser cercado de coisas que não vai afetá-lo, nem vai prejudicá-lo, nem vai levá-lo a sofrer. Anos se passaram e aqui estavam tantos outros crentes que amavam, serviam a Cristo Jesus, mas sofriam também.
E Tiago vai dizer para eles: a maneira correta de vocês lidarem com o sofrimento não é desviando os olhos e perdendo o foco. Não é se deixando levar pelo tamanho do problema. Mas é fortalecendo, é se mantendo fixo, estável, é se mantendo constante, não se deixando levar pelo vendaval, não sendo como palha que o vento leva para onde ele quer. Era, em outras palavras, Tiago dizendo para aqueles crentes: não deixem que o coração de vocês se enfraqueça. Não permitam, não aceitem outros pensamentos, senão aqueles que são os corretos, os certos. Fortaleça o coração de vocês. Não deixe ele enfraquecido para qualquer coisa ou qualquer coisa dita, qualquer circunstância, qualquer fala do outro, o te leve para uma direção diferente. Fortalecer o coração. E aí Tiago vai apresentar o motivo e a razão do porquê que eles deveriam colocar essa prática, deveriam colocar essa ordem em prática, praticar essa ordem. Veja ainda no versículo 8, a segunda parte, a parte final. Sede vós também pacientes, ele repete a ordem, fortalecei o vosso coração, pois, qual o motivo? A vinda do Senhor está próxima. Ele usa aqui o mesmo argumento da primeira ordem que está lá no versículo 7. Porque ele disse: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Mais uma vez ele fala isso. Fortaleça o coração de vocês. E hajam desta forma, mesmo sofrendo, mesmo tendo que enfrentar grandes problemas. Mas façam isso, porque o principal motivo que vocês têm para enfrentar a dor, o sofrimento, sem perder o foco, e na verdade, de uma outra forma, era Tiago dizendo assim: não percam o foco, ou seja, mantenham o foco de vocês naquilo que é o principal motivo na vida do cristão, que não são as circunstâncias desta vida, não são as coisas desta vida, que ora hoje nós temos, amanhã não temos, que ora hoje está tudo bem, amanhã não, hoje está tudo estável, amanhã não. Ele diz: fortaleça o coração de vocês, mantenha o foco naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Se lembrem, não percam o foco do que significa a vinda do Senhor Jesus Cristo. E Tiago vai, então, encorajá-los nesse sentido de dizer: sim, está próximo. Não vai demorar Jesus voltar e, em consequência a isso, vocês serem recompensados. Porque é isso que ele disse no versículo 7. Ele disse: esperem, tenham paciência até a vinda do Senhor, até vocês serem recompensados, seja nessa vida, seja na vida futura, mas vocês serão recompensados. Então, aguentem as provações, as dores, as aflições, as dificuldades, as angústias, porque vocês um dia serão recompensados. Deus há de visitá-los. E aí Tiago, na segunda ordem de fortaleça o coração, não perca o foco, mas mantenha o foco em Cristo Jesus, na salvação, no que Ele alcançou, era de dizer: um dia vocês serão recompensados. Jesus está prestes, está próxima a sua volta. E não é que Tiago errou em dizer isso. É que se nós que nós nos dias de hoje, vivendo aflições, poderíamos fazer a mesma coisa que Tiago fez, de dizer para algum irmão, ou inclusive até para nós mesmos, de acalmar o nosso coração e dizer, ou para o próximo e dizer: tenha paciência, vai passar, porque nós vamos nos encontrar com Jesus. Ele está para voltar, porque parece que nós estamos vivendo os últimos dias.
a sensação que Tiago e a igreja tinha é que Jesus estava para voltar. E Jesus não voltou. Mas esses crentes não permaneceram vivos até os dias de hoje. Eles estão com Cristo. E glória a Deus, porque eles experimentaram do que Tiago estava dizendo. Hoje eles estão com Deus na eternidade, sendo recompensados, consolados de toda a aflição que eles enfrentaram. É isso que Tiago queria que eles fizessem. Fortaleça o coração. Não deixe o coração frágil para você se esquecer da obra de Cristo Jesus. Para você se esquecer da recompensa que pode ser que seja amanhã. Está muito próxima. Ao instruir esses crentes, para que eles fortalecessem o coração, Tiago também repete e lembra a eles novamente sobre a vinda do Senhor. Só que no versículo 7, ele usa a preposição até, para dizer que eles deveriam ser pacientes por um período, até que Cristo voltasse. Aqui no versículo 8, ele usa uma conjunção, que é pois, para dizer que a vinda de Cristo era e deveria ser o motivo, tanto para eles serem pacientes, quanto para eles terem coração fortalecido. Pois Cristo estava próximo de voltar. Cristo não demoraria para recompensá-los. Era nessas coisas que eles deveriam focar, nessas bênçãos que Cristo alcançou na cruz, para que em meio a estas coisas, então eles pudessem enfrentar os sofrimentos, esperarem e terem calma. Então, diante dos sofrimentos, eles não deveriam permitir entrar em seus corações e mentes pensamentos negativos. Ó vida, ó céus, quão difícil a minha vida. Olha o jardim do vizinho, como a grama é melhor, mais bonita. Não era isso que eles deveriam fazer. Olhar para os problemas, para as dificuldades, permitir entrar em seus corações só pensamentos ruins e negativos que os levassem a focar somente nos problemas e assim se sentirem desanimados, desamparados e com medo e dúvida. Porque é isso que vai resultar de um coração fragilizado quando foca só o problema, só as coisas ruins. É impossível ser encorajado a enfrentar algo se está diante dos olhos somente coisas ruins. Eles deveriam manter a mente e o coração firmes e focados na volta de Cristo e em tudo o que isso significava para eles, na expectativa de que logo desfrutariam de alegrias e bênçãos na vida eterna. Tiago, agora no versículo 9, vai dar a sua terceira e última ordem. Então a primeira delas é qual? Sede paciência. Calma, espere. A segunda é? Fortaleça o coração. Mas a terceira é diferente, ainda que as três ordens estejam conectadas entre si. Mas é diferente porque agora ele fala num sentido negativo. As duas primeiras é o que vocês devem fazer. A terceira e a última é o que vocês não devem fazer. Versículo 9, ele fala: irmãos, não só sejam pacientes até a vinda do Senhor, não apenas fortaleçam o coração do Senhor, o coração de vocês, por causa da volta de Cristo Jesus, mas também não se queixem uns dos outros. Não se queixem uns dos outros. Se por um lado eles deveriam ser pacientes e fortalecerem os seus corações, por outro, e em contraste a estas, Tiago agora os instrui sobre o que não deveriam fazer. E o que significa queixar? É reclamar, é murmurar. É aquilo que nós estudamos um tempo atrás aqui na escola dominical, é externar descontentamento, desagrado pela situação que está vivendo e enfrentando. Tiago vai dizer sim, vocês não apenas têm que esperar, terem paciência e fortalecerem o coração de vocês, mas por outro lado, vocês precisam parar, vocês não devem
se queixar um do outro, reclamar, murmurar, externar descontentamento e desagrado por aquilo que vocês estão vivendo. Essa é a ordem. E também Tiago apresenta uma razão e um motivo. Vem em sequência. Ele apresenta duas razões. A primeira delas é: não se queixem uns dos outros para não serdes julgados. E ele vai dizer: eis que o juiz está às portas. Mais uma vez, Tiago se refere à volta de Cristo, como na primeira ordem e na segunda ordem. E agora ele mostra um outro aspecto do que será a volta de Cristo Jesus. E ele fez isso, e ele diz isso, porque ele fala assim: não se queixem, porque vocês precisam se lembrar, considerar que quando Jesus voltar, ele vai voltar como justo juiz que julga com justiça. E esse justo juiz que julga com justiça não é aquele que julga apenas os descrentes. É aquele que não apenas julgaria esses crentes ricos que estavam oprimindo a vida destes mais humildes, de uma condição mais humilde. Mas de que Deus, na sua volta, através de Jesus Cristo, julgará a todos. É isso que nós aprendemos, vimos lá em 1 Pedro. De que Deus não faz acepção de pessoas, Ele julgará as obras de cada um. Portanto, Pedro lembra esses crentes: vocês precisam saber que Jesus está próximo de voltar, vocês serão recompensados, Deus castigará os que os oprimiram, e vocês serão recompensados de terem sido fiéis e suportarem o sofrimento. Mas não se esqueçam, que se vocês se queixarem uns dos outros, ficar murmurando e reclamando, demonstrar descontentamento, desagrado, Deus também julgará vocês por agir desta forma, porque Deus não se agrada de reclamação e murmuração, até mesmo pelos sofrimentos, pelos problemas e pelas dificuldades que nós temos que enfrentar na nossa vida. Tiago precisa não somente falar para eles: tenham paciência. Tiago precisa não apenas dizer: fortaleça o coração de vocês, não deixe ele enfraquecido para vocês só focarem e pensarem nas coisas ruins. Mas ele precisa dizer: não se queixem. Eles estavam se queixando uns dos outros. Eles estavam reclamando e murmurando pelos sofrimentos que eles estavam vivendo. E por que Tiago vai dizer que eles não deveriam se queixar? Porque, meus irmãos, é Deus quem estava permitindo eles passarem por aquilo. Porque Deus tem os seus propósitos e Ele usa muitas vezes o sofrimento para provar o seu povo, para testar o coração do seu povo, para ensinar o seu povo e tratar o seu povo a respeito daquilo que eles ainda não entenderam e não aprenderam. Portanto, reclamar e murmurar das dificuldades era pecar contra Deus, porque era reclamar e murmurar de algo que Deus estava permitindo para o bem deles. De algum modo, mas para o bem deles. E aí, a gente chega ao final, aonde temos ainda os versículos 10 e 11. Ele dá 3 ordens. Ele dá uma ilustração no versículo 7. E agora os versículos 10 e 11 são os dois outros, ou as duas outras ilustrações, os dois outros exemplos para esclarecer e ajudar esses crentes a entenderem melhor o que ele estava dizendo. E isso servir de encorajamento para eles obedecerem ao que Tiago estava ordenando. O primeiro exemplo, para que eles fossem pacientes, mais especificamente falando, é a mesma coisa que acontece com o agricultor. Ele não coloca semente
tampa, rega, e no outro dia aquilo brota e os frutos vêm. Ele tem que esperar chuva, ele tem que esperar crescer, para só depois colher os frutos. Então, vocês não estão sozinhos naquilo que vocês precisam fazer, que é ter paciência. Vocês precisam ter paciência, porque agora ele sai dessa esfera natural, do dia a dia, e ele vai para exemplos na Bíblia. E no versículo 10, então, o primeiro exemplo que ele dá são de vários profetas. E ele diz: irmãos, sejam pacientes, porque vocês precisam olhar, tomar por modelo, no sofrimento também. Não só foram vocês que estão sofrendo, não é só vocês que estão tendo que ter paciência, mas olhem também para os profetas do passado, dos quais foram chamados por Deus para enfrentar reis, governos, para falar aquilo que aqueles homens poderosos não queriam ouvir e tinham poder para tirar a vida desses profetas. Mas eles, sendo boca de Deus, falaram o que Deus queria. E qual foi o resultado? Sofrimento. E o que eles precisaram fazer? O que o crente precisa fazer diante do sofrimento? Paciência. Eles precisaram ter paciência. Tiago está dizendo: não olhem apenas para o agricultor. Olhem para os profetas do passado. Também tiveram que ter paciência. Abraão teve que ter paciência. Jó teve que ter paciência. E é esse o exemplo mais específico que vem no versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Ter paciência tem relação com perseverar de maneira firme. Aí ele fala: tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim, ou que fim o Senhor lhe deu. Então, sejam pacientes, não só porque o agricultor tem que ser, não só porque os profetas também tiveram que ser sofrendo, mas porque Jó também teve que ter paciência. A gente não sabe quanto tempo que Jó ficou naquela angústia, naquele sofrimento e naquele luto, mas ele teve que ter paciência. Ele teve que esperar o seu Redentor vir para restabelecer a sua sorte. O que Tiago, com esses dois exemplos, quer dizer é que tantos outros também sofreram. Tantos outros tiveram que fazer a mesma coisa que ele estava recomendando. Sejam pacientes. Não se esqueçam de fortalecer o coração de vocês. Não deixem um coração fragilizado para ser levado para qualquer lugar, para descrer em Deus, para dizer que não vale a pena servir a Deus. Eles deveriam ter paciência e olhar para tantos outros e ver não somente que eles tiveram que ser pacientes, não somente ver que eles sofreram, mas olha que fantástico, mas para ver que também eles colheram do fruto depois de um tempo. Porque Tiago diz, no versículo 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Eles tiveram paciência, mas foram felizes, porque Deus visitou eles. Não só porque ele diz que estes foram felizes, mas porque, por exemplo, em relação e mais especificamente a Jó, ele também disse: vocês viram, vocês sabem, vocês conhecem a história, vocês conhecem as escrituras, e vocês sabem qual é o fim que está lá no capítulo 42 de Jó. Deus visitou Jó e deu em dobro, e não quer dizer que isso é uma regra, mas Deus visitou Jó, como tantos outros, foram recompensados diante da espera e da paciência em meio aos sofrimentos. Glória a Deus por isso. Tiago não fala, não apresenta esse exemplo, não porque ele falhou, mas nós podemos
nos apropriar disso e tomar isso como maior exemplo. Porque, meus irmãos, Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que Jesus veio a esse mundo. Ele não usurpou o ser igual a Deus. Sendo Deus, ele se encarnou, ele assumiu a figura humana. E desde o momento que ele passou a existir como ser humano, no ventre de Maria, ele então vem a um mundo em meio a sofrimentos. Os 33 anos de Jesus Cristo nessa terra foram 33 anos de sofrimento, dor, luta, angústia. A vida inteira do próprio Deus encarnado, do Filho de Deus, foi uma vida de sofrimento. Esse é o exemplo maior. Porque não foram poucos meses, poucos anos, 33 anos, uma vida inteira sofrendo, humilhado, morto, assassinado numa cruz. Mas a gente poderia olhar não somente para esse aspecto, mas principalmente para o fato de que Cristo foi exaltado. Ele está à destra do Deus Pai. Meus irmãos, os crentes que Tiago escreve deveriam também considerar Cristo Jesus. Sofreu, teve paciência e foi recompensado. Então, para nós encerrarmos aqui, uma última questão importante para a gente observar é o porquê que Jó, os profetas e todo crente é recompensado por Deus quando tem paciência de esperar os sofrimentos. A parte finalzinha do versículo 11 diz que Deus é o quê? O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. É por esse motivo. É por causa de Deus. É por causa do que Deus é, que Ele olha para os seus, em meio ao sofrimento que Ele permite, com os seus propósitos, e diz, a maneira é ter paciência, porque eu vou recompensá-los. Eles foram recompensados, e eles são recompensados, porque Deus é cheio de bondade, de compaixão. Ele se compadece, Ele deseja nos tirar do sofrimento, mas não é no nosso tempo, não é no tempo de um fast food, não é no tempo do iFood, é no tempo de Deus. Mas Ele tira, porque Ele é cheio de bondade, Ele se compadece. E é isso que nós vimos em Cristo, é isso que nós vemos em Cristo. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, que resume a maneira como Jesus agiu em meio ao seu ministério, que foi de olhar para aquelas pessoas daqueles dias e verem ovelhas frágeis, de coração fragilizado por causa das angústias deste mundo e principalmente por causa dos efeitos do pecado. Ele olhou para aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor, aflitas, exaustas. E Ele então se compadece. É o que Jesus faz. Ele tanto supriu as pessoas com pão, peixe, com vida, com libertação dos demônios, com milagres, curas, mas principalmente com coisas espirituais. Portanto, irmãos, nós precisamos fortalecer o nosso coração, aplicando algumas coisas para que a gente pratique. A gente precisa fortalecer o nosso coração. Porque, como será que está o nosso coração diante dos sofrimentos? Faz uma autoanálise de como está o seu coração. Está fortalecido ou enfraquecido? A gente precisa fortalecer o coração. Nós não podemos ser o tipo de crente
que é imaturo o suficiente para não saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida em relação ao sofrimento. A gente já sabe. É ser paciente. É fortalecer o coração. É não se queixar, reclamar do que está vivendo, porque Deus está usando aquilo para tratar conosco. Então nós precisamos fortalecer o nosso coração. Nós não podemos ser como aqueles 10 espias que voltaram e só viram problema. Nós não podemos ser como todo Israel também só viu problema em relação ao relatório daqueles 10 espias, e então focaram só nos gigantes, só nas muralhas, só no grande número de exércitos, só nas dificuldades, e aí se amedrontaram, deixaram de crer na promessa de Deus, no Deus que é imutável, no Deus que é a verdade. Nós não podemos ser como, por exemplo, Pedro foi, ousado, mas ele perdeu o foco. Porque ele anda sobre o mar, e uma coisinha à toa, um vento, ele perde o foco. Estava diante dele, Cristo Jesus, sobre o mar, sobre a água. Ele está sobre o mar, sobre a água, e por causa de um vento, ele deixa de olhar para frente, para olhar para o lado, e ele afunda. Nós não podemos ser como Pedro. Nós, meus irmãos, precisamos ser crentes mais maduros, mais fortes, de um coração mais firme, para a gente não se abalar facilmente. Nós não podemos enxergar a fé, a vida cristã, como uma coisa simples, fácil, sem dificuldade. Nós não podemos iludir a nós mesmos com esse falso evangelho pregado, de um caminho estreito, uma porta enorme, larga, que tudo é fácil. A gente precisa saber qual que é a realidade. Estar com o coração fortalecido, para que mesmo diante do sofrimento, a gente não se veja abalado. Ora vai para um lugar, ora vai para o outro. Nosso coração precisa estar fortalecido em Deus e nas suas promessas, e não nas coisas ruins desta vida. Não no quão difícil é a nossa vida, no quão difícil é a sua vida e fácil a do outro. Quando nós não olhamos para Deus e as suas promessas, nós pecamos. Porque a gente precisa ter pensamentos bons. Nós precisamos pensar nas promessas de Deus, no quão bom será a eternidade. A nossa vida comparada à eternidade, irmãos, é um piscar de olhos. Não demorará para Cristo voltar, ou para nós nos encontrarmos com Ele. Então foquemos naquilo que é eterno, foquemos naquilo que é bom. Se há algo que a gente precisa ansiar, é a volta de Cristo, é o nosso encontro com Ele, viver daquilo que nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. A gente precisa, sabe o que fazer? Parar de ficar vendo, por exemplo, da Atena. Ficar vendo rios no Instagram, de só coisa ruim. Enche o seu coração e a sua mente de coisa boa, pelo amor de Deus. Senão é impossível viver. Tem coisa muito melhor para a gente pensar. Ocupe o seu coração, e Paulo falou isso aos Filipenses. Pense somente naquilo que é bom, naquilo que presta. Fortaleça o seu coração. Porque se a gente olhar só os problemas, a gente não vive, a gente não faz nada, a gente não sai de casa. Segundo e último lugar é, não se queixe. Nós devemos parar de ficar reclamando e murmurando do que Deus está permitindo para trabalhar o nosso coração, irmãos. É Deus, não é o diabo. Que inclusive Deus usa o diabo. O exemplo que nós temos é Jó. E como a gente reclama uns dos outros. Ah, o marido que Deus me deu. Ah, a esposa que Deus me deu. Ah, os filhos que Deus me deu. A casa.
o carro, a igreja, pastor, cidade, vizinho, cachorro. Murmura de tudo, meus irmãos. E pode ser que Deus esteja usando o seu cachorro para trabalhar alguma coisa na sua vida. Pode ser que Deus esteja usando o seu vizinho. Mas a gente reclama de tudo, uns dos outros. Nada está bom. Quantas coisas nos fazem murmurar. Porque a vida está difícil demais. Pecamos ao fazer isso, porque na verdade Deus usa as pessoas e tudo mais para sermos exercitados, tratados e aperfeiçoados. A gente precisa agradecer a Deus. Obrigado por esse marido difícil, pela esposa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Deus está tratando conosco, irmãos, está exercitando, nos provando, nos aperfeiçoando. É isso que ele disse aos israelitas em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, que a gente conhece, e que inclusive Jesus citou quando foi tentado pelo diabo no deserto. Deus disse para o povo: recordar-te-ás, lembrem-se das coisas boas, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Foi fácil? Não. Mas Deus vai dizer ao povo de Israel que Ele deu esse sofrimento ao povo de Israel para quê? Para te humilhar. Saber que você não é nada, nem ninguém, você precisa de mim. Para quê? Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Para saber se o que você fala, de fato, é o que você é. Ou se diante da aprovação, o que você falou demonstra que você não é aquilo de fato. Porque você tem coração fraco e qualquer coisa te abala. Foi para te humilhar, provar, saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Aí o versículo 3, então, ele fala: Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, mas te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para quê? Para trabalhar, exercitar, para te dar a entender, conhecer quem Deus é e quem você é. Para entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do homem, da boca de Deus, perdão. Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, também vai dizer: tendes por todo motivo passastes por várias provações, porque ao fim o propósito é tornar perfeito, íntegro e nada deficiente. Então nós temos que agradecer e louvar a Deus pelo sofrimento, porque é Deus que está permitindo para trabalhar quem? Eu e você. Não murmure, não reclame. Que nós tenhamos paciência, que a gente esteja com o coração fortalecido, para nada nesse mundo abalar a nossa fé. Vamos orar? Você sabe daquilo que tem sido o seu sofrimento há poucos ou muitos dias. Mas eu queria te desafiar a olhar de maneira diferente. Primeiro, entenda que isso vem da parte de Deus. Segundo, é para o seu bem. Você só precisa enxergar. Qual a sua dificuldade? Qual a sua deficiência? É nisso aí que Deus está trabalhando. Tenha paciência. Os frutos virão, Deus nos recompensará. Tenha paciência. Fortaleça seu coração. Enche, inunde seu coração de coisas boas. Então ore. Agradeça a Deus. Peça a Deus força. Vá ler a Bíblia. Peça a Deus para, através do Espírito Santo, trazer ao seu coração pensamentos bons. Vai dar tudo certo. Deus está com você. Deus te visitará, Ele te recompensará. Deus, tem misericórdia de nós. Que nós somos como Pedro,
como Abrão, nós somos como esse povo que Tiago escreveu. Ó Deus, e quão apressados nós somos. Porém, o Senhor tem o tempo do Senhor para trabalhar em nós aquilo que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos entender. Somos como Jonas. Depois de tanto bater a cabeça, depois de tanto ver que não é por ali, que não é desta forma, é que a gente entende. Mas não permita, Senhor, que a gente seja assim. Dá-nos maturidade para entender o que é o Evangelho, o que é o cristianismo, a maneira do Senhor tratar conosco. Ó Deus, eu sei que todos nós estamos vivendo alguma luta, alguma dor, dificuldade, porque é o Senhor que está nos dando. Mas ajuda-nos a olhar para Cristo, a sua obra, e isso nos motivar a ter paciência, a perseverar. Ajude-nos, ó Deus, a repreender aquilo que não faz bem, mas que está no nosso coração e na nossa mente. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para tantos exemplos, inclusive de Cristo Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a não ficar reclamando, mas crer e confiar, descansar no Senhor, que o Senhor está tratando, nos aperfeiçoando, nos ensinando aquilo que até hoje a gente ainda não aprendeu. Mas, ó Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor nos orienta, e porque a razão do nosso viver, de jamais desistir da vida com o Senhor, é Cristo Jesus. Que, ó Deus, sejamos encontrados pacientes, fiéis, até sermos recompensados, ou nesta vida, ou naquela que está por vir para a glória do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.